Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre a transfiguração. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso 13. Acompanha aí, ok? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês: Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. E o que é que nós podemos aprender e entender acerca desses versículos? Depois, né, do ocorrido, depois que Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição lá no final do capítulo 16, ele começa agora a dizer, né, que depois de 6 dias daquele ocorrido, de que Jesus falou com Jesus falou com os seus discípulos, ele chegou e falou com os mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, e levou eles em particular para esse alto monte. E ali Jesus ele foi transfigurado, a veste de Jesus foi mudada e é, eles viram Jesus de uma maneira totalmente diferente. O cenário é simplesmente espetacular. Jesus sobe a um monte, levando consigo Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais próximos. Lá, diante dos olhos atônitos dos três, acontece algo incomum e celestial. Jesus é transfigurado. Sua aparência muda, seu rosto brilha como o sol e suas vestes tornam-se tão brancas quanto a luz. É como se uma cortina fosse momentaneamente afastada, permitindo que a glória divina de Jesus se manifestasse de forma visível aos discípulos. Foi dessa maneira que os discípulos contemplaram Jesus naquele monte, quando Jesus foi transfigurado. E aí no 3 ele diz, né, que naquele momento aparece Moisés e Elias conversando com eles. Ao lado de Jesus surgem Moisés e Elias representando a lei e os profetas. Moisés representando a lei, e ele foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é conhecido como Pentateuco, e Elias representando os profetas. Então, isso requer o quê? Relembra-nos sobre a questão da antiga aliança, o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Essa aparição não só confirma a identidade e a autoridade de Jesus como o Messias prometido, mas também aponta para a continuidade e o cumprimento das Escrituras no ministério de Cristo.
Moisés e Elias conversam com Jesus, destacando a importância da missão redentora que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. E a reação, né, que os discípulos têm, né, ela é compreensível. Eles ficam atônitos, tomados pelo medo e pela reverência diante dessa experiência transcendental. Pedro, sempre impulsivo, ele sugere a construção de tendas para Jesus, para Moisés e para Elias, como se quisesse prolongar aquele momento sagrado. Imagine o quanto eles desfrutaram daquele ambiente e é que eles queriam que durasse. E ele, de forma impulsiva, falou com Jesus: Senhor, é, é bom estarmos aqui. Se quiser, eu posso fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandeceu e envolveu, e dela saiu a voz, a mesma voz que, após Jesus se batizar, falou: Esse é o meu filho amado de quem eu me agrado. E aí fala: ouçam-no, ouçam-no. E os discípulos, eles ouvindo isso, eles se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus falou e tocou neles e disse: Não tenham medo, levantem-se. Então, no entanto, uma nuvem luminosa os envolve e uma voz poderosa ecoa dos céus dizendo: Esse é o meu filho amado de quem me agrado. Ouçam-no. É uma confirmação divina da identidade e autoridade de Jesus como o Messias esperado e uma ordem para que os discípulos o ouçam e sigam fielmente. Após essa experiência transcendental, os discípulos são instruídos por Jesus a não contarem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E essa ordem, ela revela o caráter temporário e o propósito específico desse momento de transfiguração. Não era o momento adequado para divulgar plenamente a glória de Jesus, pois sua verdadeira natureza divina seria revelada de forma completa na ressurreição. A transfiguração de Jesus é, portanto, um vislumbre da glória divina que ele compartilha com o Pai, uma confirmação de sua missão redentora e um pré-anúncio, né, de sua vitória sobre a morte. Para os discípulos é um momento de revelação e ensino, que fortalece sua fé e os prepara para os desafios que enfrentarão no futuro. E é isso que o capítulo 17, do 1 ao 13, tem para dizer para nós. E quando os discípulos questionam a Jesus, né, que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro, antes, né, de vir o Messias. E Jesus fala a eles que, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. E aí eles perceberam que Jesus estava falando sobre João Batista. João Batista era esse Elias que os mestres da lei estavam dizendo que viria primeiro. João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus, para aquilo que Jesus viria cumprir. Então, João Batista foi aquele que preparou o caminho. Ele pregou para muitas pessoas. Ele teve os discípulos dele. A mensagem foi falada. Então, é sobre isso que esses versículos têm para nos dizer hoje. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele. Comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve, ativa o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo.